Eu sou sempre bastante crítico em relação à forma como alguns colegas se posicionam e se colocam nas redes sociais, né? A partir disso, eu gostaria de afirmar aqui que tem sido muito difícil atender as pessoas e escutar o sofrimento das pessoas, né? Como que essas ideias se colam? Eu acho que a gente pode afirmar e reafirmar o quanto a nossa cultura passou por grandes transformações nos últimos tempos, né? Muito decorrente da era digital, mas também muito decorrente do tipo de sistema que a gente vive, né? Eu estou falando de um sistema neoliberal, né? Que vai pregar muito essa ideia do sucesso, da plenitude, do bem-estar e do equilíbrio, né? Onde que entra a minha crítica aí aos meus colegas psicólogos e psicólogas, né? É que eu vejo muito nas redes sociais, no Instagram, um perfil específico de psicólogo, né? Aquele perfil do marketing, da pessoa, do cara, da mulher, né? Psicólogo, psicóloga, que está aqui para captar clientes, né? Para conseguir clientes, né? Há um investimento nisso, né? Que o Instagram inclusive cobra isso, né? Eu mesmo já fiz bastante vídeos aqui, mas sempre numa ideia diferente. Eu gosto de compartilhar conhecimento e estimular o pensamento crítico, né? Esses psicólogos que eu costumo criticar, eles não vão por essa linha, né? Eles vão muito pela linha de se vender, né? Vender o seu serviço. O que é legítimo, né? Porque a gente precisa comer, a gente precisa ter pacientes para ganhar dinheiro. Só que nessa, vai sentando muito num, num reducionismo do que é o que se chama de saúde mental, né? Que me parece que muitas vezes tende a responder à expectativa exatamente desse tipo de lógica que a gente vive hoje. A lógica que nos adoece, né? De adaptar o sujeito. E nesse sentido, né, eu venho dizendo que tem sido muito difícil atender as pessoas, escutar o sofrimento das pessoas, porque elas chegam muitas vezes na psicoterapia, na análise, com essa demanda, né? Sujeitos adoecidos por essas lógicas e que tentam se enquadrar nessas lógicas que logo também vai adoecê-las. Então é um grande desafio, né? E nessa perspectiva, eu escutei ontem, né, de um psicólogo, um psicanalista que eu admiro bastante, que foi meu professor, inclusive, já fiz alguns cursos dele, já participei de alguns grupos de estudo dele, que ele traz a ideia de como a gente pode cuidar da nossa profissão, né? E isso tem sido muito, eu tenho percebido que há um cuidado muito preguiçoso. Eu vou usar uma palavra aqui, um cuidado um pouco porco em relação a isso, né? Que é vender essa ideia do psicólogo meio que guru, sabe? Que vai resolver a vida da pessoa, né? Que vai ali dar dicas para a pessoa. Muitas publicações que eu vejo de psicólogos vão nessa linha, dizendo o óbvio, né? Como eu posso dar um exemplo? Vamos lá. Em questão de relações tóxicas, né? Essa palavra que está tão gasta até na cultura. Sempre aquela ideia de como identificar um relacionamento tóxico, como sair de um relacionamento tóxico. Aí vem os comos, né? Como fazer isso, como fazer aquilo. Claro que o óbvio precisa ser dito, né? Eu sempre repito isso, mas estagna, né? Estagna e não diz muito, né? Fica muito numa conversa de senso comum, né? Numa conversa rasa, vamos dizer assim, né? Por isso que eu sempre me proponho aqui a trazer textos que eu leio, a ideias que eu tô tendo, que eu acho que podem ser interessantes para as pessoas, né? Que tá sempre bombardeada aí por esses imperativos, né, de bem-estar, seja bem-sucedido, seja equilibrado, seja normal, né? E o que eu gosto muito da abordagem que eu escolhi para minha vida é exatamente a ideia de inadaptação,
né? Estou dizendo aqui que a gente não precisa se adaptar de alguma forma às formas de vida que a gente tem na sociedade, né? Porque vai exigir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se relacionar com o outro. Só que nisso a gente vai perpetuando exatamente ideias e lógicas que causam o nosso sofrimento, né? Sempre atender a uma expectativa de sucesso e de bem-estar, né? E pensando assim em como a gente pode talvez cuidar melhor da nossa profissão, é um pouquinho mais além do que está posto, né? Algumas pessoas já me disseram, né, para eu investir num conteúdo mais informativo, mais educativo no sentido de busca de bem-estar e de saúde mental, né? Esse termo também que é bastante questionável, né? Eu sigo a ideia, né, e acompanho pessoas, e tá na literatura inclusive, que a ideia de saúde mental ela é muito limitada também, né? Porque a saúde, pensando em doença mental, eu já falei isso aqui antes, mas é bom repetir, né? A ideia de doença mental, por exemplo. O Lacan, que é um psicanalista que eu estudo, ele diz, né, ele disse que as doenças mentais, elas não são nem doenças e nem são mentais, né? O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que vai muito além do cérebro e da adaptação, né? Eu acho que muita gente sabe e concorda que nós somos sujeitos, seres biopsicossociais, né? Que a nossa formação enquanto pessoa, personalidade, ela passa aí pela biologia, pelo psiquismo, pela sociedade, pela cultura, tudo isso, né? E me parece que a gente está vivendo assim ideias muito tecnicistas do sofrimento e do sujeito, da pessoa, né? Como se tudo dissesse respeito a técnicas, né? Pensamentos muito técnicos, pensamentos pouco críticos, né? Pensamentos que vão ultrapassar um pouquinho a ideia biologicista, né? Porque, claro, é muito atrativo, né? Quando você escuta um psiquiatra, um psicólogo falando sobre doenças mentais, transtornos mentais, né? E é legítimo porque as pessoas que estão em sofrimento, elas precisam nomear esse sofrimento, né? Mas eu acho que é um início, não é um fim, né? Porque é muito comum na clínica a gente atender pessoas que vão chegar já com um diagnóstico, né? Em busca de um diagnóstico e se encerra nisso, né? Eu sou borderline, eu sou bipolar, eu sou depressivo, né? Como se a pessoa fosse o transtorno, né? E a psicanálise, de uma forma muito interessante, ela vai falar a respeito do quanto a linguagem ela pode levar a gente para um plano muito imaginário, né? Quando eu falo imaginário aqui, eu estou falando da certeza, né? Eu tenho certeza, eu sei quem eu sou, eu sei o que é um transtorno, e a pessoa muitas vezes ela vai viver a partir desse transtorno, né? Eu não estou aqui negando a importância da psiquiatria e dos diagnósticos, né? Mas de novo, ele só é um início, não é o fim, né? E eu acredito aqui, né, pensando na abordagem que eu escolhi, que nós somos muito além disso, né? Quando um sujeito chega aqui na sessão, eu estou atendendo a pessoa, eu não estou atendendo o diagnóstico. Eu vou levar em conta o diagnóstico, mas onde está a responsabilização do sujeito, né? Porque é muito fácil, talvez, se ancorar no diagnóstico e esperar sempre que o psicólogo ali, muitas vezes confundido com a figura de médico, vai lhe dar a solução para sua vida. E, pensando aqui na lógica dos psicólogos de Instagram, eles vão reproduzindo isso. Vai tornando a psicologia, né, enquanto
enquanto saber na cultura de forma muito pobre, empobrecida, né? Inclusive eu tenho a suspeita, me parece, que muita gente vai acabar acreditando que é possível substituir uma psicoterapia e uma análise seguindo psicólogos no Instagram, assistindo vídeo de psicólogos. Veja bem como a gente volta aí para a ideia de como a gente está cuidando da nossa profissão, né? Um ponto interessante também, voltando a essa ideia do psicólogo marqueteiro no Instagram, na minha experiência, eu acho que na experiência de colegas também que eu escuto, é muito difícil, é muito raro, aliás, que você consiga pacientes, analisantes, através do Instagram. São poucos que procuram, né? Muito poucos. Né? Na minha experiência mesmo, não sei nem se chega a 10%. Né? Os pacientes que eu vou conseguindo, vamos dizer assim, eles aparecem por indicações, né? Eles aparecem de outras formas. Né? Então, quando você entra numa lógica de competição, inclusive, né? Tem uma competição acirrada aí entre psicólogos, né? Se vendendo e tal. Não estou dizendo que isso não é legítimo, né? Como eu disse, a gente precisa comer, ganhar dinheiro, né? A gente não está aqui por amor. A gente está aqui por muitas razões, né? Então, é uma coisa que me incomoda e eu acho que me move, talvez, até a dizer e me expressar aqui, né? Porque eu gosto da minha profissão, eu acredito né, na minha profissão e, e acredito também que a gente pode enriquecer mais a nossa profissão, no sentido de cuidado mesmo, né? Como a gente está transmitindo os nossos saberes, como a gente se coloca nas redes, né? Como, né? Pensando nos comos aí que muitos psicólogos gostam de colocar nas redes sociais, né? Então esse aqui é um pequeno vídeo manifesto, né? Muito na linha do que eu acredito e gosto de fazer, que é provocar, né? Eu acho que uma das funções do psicólogo psicanalista comprometido com o ser humano é exatamente provocar, fazê-lo sair da certeza do imaginário, né? Eu acho que isso é muito mais interessante do que sair por aí só falando de transtorno e colocando sempre a psicologia num lugar reduzido. Então fica aí a reflexão.